meus amigos e minhas amigas, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, que vai ao ar toda terça-feira às 21h30, todo sábado às 18h30 pela TVI e em suas multiplataformas. Você que nos acompanha já sabe, esse é um espaço para falar de cultura, para falar de arte, para valorizar os talentos da nossa gente e, sobretudo, as pessoas que, através do seu ofício, transformam vidas. Hoje eu estou recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria e com a esperança renovada, um jovem que é protagonista de processos de mobilização na periferia, da juventude negra e periférica, é um profissional qualificado, é um artista e transborda, vai além de si para juntar gente e mudar uma realidade. Estou falando de Rick Trindade, está aqui ao meu lado, a quem eu agradeço. Agradeço pela presença, por aceitar estar aqui, Rick, mas acima de tudo, em nome de todos nós, eu acho que aqui eu falo pelos nossos telespectadores, muito obrigado pelo que você faz pela comunidade. Isso é muito bacana. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar do meu trabalho e, como você disse, que ainda bem que o meu trabalho ele não impacta só a minha vida, mas impacta aí a vida de muitas pessoas. Maravilha. Aqui no programa, Rick, a gente não tem um roteiro. Sim. Só tem uma pergunta que é comum a todas as pessoas que por aqui passam. E eu vou fazer a você. Quem é Rick Trindade? Ele por ele. Muito difícil a gente se definir assim. Eu acho que são muitas coisas. Enquanto pessoa, eu gosto muito de cultura, de arte, sou da comunicação, gosto muito do audiovisual. Eu acho que eu tenho uma empatia também, que é o que me possibilita realizar esses trabalhos, porque eu acho que é a partir disso que eu trabalho o meu olhar e a minha perspectiva sobre o que eu quero realizar e sobre os impactos do que eu realizo. Então eu acho que talvez uma palavra que possa me definir seria empatia, e a partir disso é que eu consigo desenvolver tudo que eu sou. Maravilha. E vocês vão ver durante essa entrevista que o apresentador ele não é superlativo, não. O que eu estou dizendo aqui tem lastro. Vocês vão ver em imagens, vocês vão ver nos relatos de Rick Trindade o quanto o trabalho dele faz diferença na vida das pessoas e, por conseguinte, também o coloca, né, nesse lugar de articulador de processos e projetos. Rick, quando é que você compreende que a mobilização cultural ia ser seu mote de existência? Então, foi o que eu falei, eu sempre gostei de cultura, de arte, assim, eu sempre acompanhava, por exemplo, o Carnaval de Salvador, varava madrugada acompanhando, porque eu achava aquilo muito incrível, você colocar um artista no meio da rua, em cima de um caminhão e arrastar muita gente. Eu sempre gostei muito da escrita também, que sempre foi o meu subterfúgio, assim, principalmente durante a minha adolescência, era o lugar que eu me encontrava, que eu desabafava, que eu escrevia. E sendo um jovem preto, agora um homem preto, mas sendo um jovem preto que sempre quis acessar alguns eventos culturais e artísticos, e aí tem esse lugar de que muitas coisas se concentram muito mais no Sudeste do que no Nordeste, e também o fato de que quando vem para nossa cidade, às vezes é um valor que a gente não consegue acessar. E isso foi, ao longo do tempo, me impediu também de acessar esses espaços. E aí, quando eu vi que eu não só queria acessar esses espaços, mas que outras pessoas iguais a mim também queriam acessar esses espaços. E eu digo não só num lugar de representatividade, mas também de descanso, de lazer, sabe? De você poder tirar um final de semana para você ir numa peça, assistir uma peça, ou ir num evento musical, ou ir numa exposição, que seja. E aí eu falei, bom, eu posso tentar seguir por esse caminho, mas as coisas aconteceram mesmo quando eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais. Eu sou formado em comunicação, e aí sempre uma formiguinha, alguém na verdade, vinha no meu ouvido falar: você tem que sair daqui, porque eu acho que é uma perspectiva que injetam na gente, que você estuda aqui, mas para você crescer, para você se desenvolver, você precisa ir para fora. Só que nesse meio termo, assim, nos últimos meses, antes de eu formar, meu pai faleceu, e aí revirou tudo, as minhas perspectivas. Eu tive que ficar na cidade, assim, e aí eu falei, bom, eu vou usar as redes sociais para continuar trabalhando, exercitando essa questão da comunicação, do audiovisual. E aí comecei a criar conteúdo nas redes sociais, e isso foi se expandindo. E aí comecei a fazer conexões com outras pessoas, alguns convites foram surgindo, e a partir disso, em 2023, eu
decidi criar o Perifanalista quando o ator João Pimenta, que é um comediante nordestino de Salvador, ele veio para a cidade e já fazendo trabalhos sociais, conversando com os jovens, eu percebi que os jovens queriam ir, só que não tinham condições para estar nesse espaço. E aí, tendo uma amiga em comum com o João, eu consegui entrar em contato com ele e a gente conversou e aí começou essa trajetória dessa mobilização aí cultural através do Perifanalista. Maravilha. Então vejam vocês, mobilização, a formação é o encontro de várias potencialidades através da história desse jovem. Ele está aqui nessa energia de juventude, vamos dizer assim, um renovar de entusiasmos para nós que estamos aqui, para você que está em casa pensando como pode colaborar, como pode dar a sua parcela de contribuição, acesse as redes sociais Perifanalista, Rick Trindade, e você vai saber como dar uma contribuição que pode ser material, pode ser de trabalho, pode ser de finanças, pode ser de estrutura. O nosso programa também tem essa finalidade, oportunizar um encontro entre o trabalhador e a trabalhadora da cultura e aquelas pessoas que estão em outras áreas, mas que são sensíveis à mobilização cultural e podem fortalecer esse trabalho. Rick, vamos mostrar algumas imagens, você juntando gente, você mobilizando, fazendo a coisa acontecer, mas é como a gente diz, a gente não faz sozinho, a gente sempre tem com quem contar, né? Então veja aí. Então, essa imagem aí aconteceu a enchente aqui em Itabuna, em 2021, né? Finalzinho de 2021. Foi justamente isso. Eu já tinha uma presença online relativamente muito forte. E aí eu não cheguei a ser afetado diretamente, mas os meus bairros circunvizinhos, eles foram afetados. Eu moro ali na Urbs 4, um pouquinho depois da Urbs. E eu falei, bom, eu vou tentar fazer essa mobilização nas redes sociais. Então, a princípio, a gente fez essa mobilização nos primeiros dias pós-enchente. A gente conseguiu levantar 70 mil reais, que foram revestidos aí em cestas básicas, toalhas, tudo que fosse emergencial para as famílias. E, posteriormente, a gente fez um trabalho com o Whindersson Nunes, porque o Whindersson Nunes estava fazendo um leilão com outros artistas, e aí ele mandaria esse dinheiro do leilão para a cidade. E aí, acompanhando esses processos, eu estava na praia, inclusive, eu só joguei na rede social falando, olha, eu não tenho contato direto com o Whindersson, mas se eu pudesse dar uma dica que, como o dinheiro ele tem uma parte burocrática, as pessoas precisam dessa ajuda agora, que ele enviasse em forma de eletrodomésticos, fogões, geladeiras, que eram os produtos... Foi ele que mandou. Os produtos que as pessoas estavam precisando urgente. E aí eu fui curtir minha praia. Só joguei na rede social, fui curtir minha praia. Depois, mais tarde, quando eu tive sinal, eu acessei a rede social e eu vi que as pessoas estavam se mobilizando para isso. E o próprio Whindersson me mandou uma mensagem falando, vamos fazer esse trabalho. Então a gente ficou aí, acho que 2 meses, eu contei com a ajuda de pessoas de bairros que foram afetados para ajudar a fazer esse mapeamento. E aí a gente fez esse mapeamento, ele comprou geladeiras e fogões, eu acho que foram em torno mais de 100, eu não lembro exatamente, mas foram mais de 100. E a gente fez essa distribuição desses eletrodomésticos aí. Maravilha. Aí eu acho que já é 2022, final de 2022, que é a nossa ação de Páscoa, ou nossa ação de Natal, que a gente realiza. São muitas ações e eu acabo confundindo. Mas é a ação de Páscoa, de Natal, em parceria com o Projeto Recrear, que a gente faz essa doação de pelo menos 100 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. A gente tenta doar também 100 frangos, panetone. A gente já fez 3 edições dessa ação de Natal, 2022, 2023, 2024. E aí a gente conta também muito, por exemplo, a do ano passado a gente teve uma dificuldade de conseguir doações. Então, Tata Werneck é uma pessoa, é um artista que sempre fortalece a gente. Eu mandei uma DMzinha lá para ela. Na verdade, eu só compartilhei a arte da campanha e ela falou, precisar de quanto e tal. Ela enviou uma quantia que a gente conseguiu aí finalizar e realizar essa ação de Natal que a gente realiza todo fim de ano. Bacana, conectando pessoas, né, gente? Você tá aí, pode ajudar. Tem jovens trabalhando, mobilizando, né, encontros de pessoas para matar a fome
mas também para promover encontros formativos na arte, na cultura, enfim, dá para ajudar de todas as formas. Tem mais imagem? É isso, eu acho que isso aí já é 2023, não me recordo. Acabo me perdendo nas datas, porque é tanto trabalho que a gente desenvolve. Mas é isso. O que a gente faz? A gente sempre procura também doar produtos que sejam de qualidade. Então a gente vai, compra esses produtos, os fardos, e aí chega em casa e monta essas cestas. Então esse processo é todo da gente, assim, tanto da minha equipe, do Perifa Analista, e a minha família que faz parte da minha equipe, e aí ajuda, daqui, viu, gente? sempre me acompanham, e também o pessoal do Recrear, que tem a equipe deles, e aí a gente se junta para fazer a montagem e distribuição também das cestas. Todo esse processo é nosso. E esse sorrisão largo no rosto já diz muito do quanto é gratificante. Sim, sim. Maravilha. Vamos ver mais imagens. Parei em Páscoa, e aí ano passado a gente fez a nossa primeira ação de Páscoa, com distribuição de chocolate, ovos de Páscoa e caixas de bombom, tablet de chocolate. A gente fez uma ação, na verdade a gente divide, a gente faz uma ação no Jorge Amado, no condomínio, com recreação, então tem pula-pula, tem pintura facial, tem distribuição de cachorro-quente, pipoca e dos chocolates, e depois a gente faz a ação em alguns lugares pontualmente pela cidade com a distribuição dessas caixas de bombom, ovos da Páscoa. Maravilha. E quanta gente que é atingida, chega até elas, né? Chega na ponta. É isso, minha gente, que muitas vezes a pessoa que apoia, a pessoa que às vezes não apoia, porque desconfia, porque não chega, mas chega, aqui você está vendo. O nosso programa está apresentando para vocês pessoas que estão na prática cotidiana. O Rick está se confundindo com as datas muitas vezes, porque é tanta ação que acontece e a necessidade continua aí, né? Às vezes onde o Estado não chega, por negligência, por falta de planejamento, por falta de recurso, pelo motivo que for. Quem tem fome tem pressa. Vamos para a próxima? E aí, já são as ações que a gente realiza com o Perifa Analista. O Perifa Analista é um projeto de comunicação, de cultura e de impacto social. A gente possibilita a ida de jovens pretos e periféricos a eventos culturais e artísticos. A grande maioria dos eventos que são grandes, considerados eventos grandes no país, principalmente no Sudeste, e aí que é de difícil acesso pelo valor mesmo, assim, os festivais geralmente têm um valor que dificulta com que essa população tenha esses acessos, e aí em parcerias com festivais a gente também tem uma parceria que fornece passagens de ônibus pra gente, então a gente consegue arcar com o ingresso, com as passagens de ônibus, para que esses jovens consigam acessar esses festivais. Que maravilha, que potente, que transformador, porque é a oportunidade. Olha, eu vejo na minha prática como professor, certa feita, fomos fazer uma atividade de campo, geografia, não mexe muito, e uma aluna, ela chorava, ela estava sentada no canto, ela não fez nenhum estardalhaço, mas ela estava muito emocionada olhando pela janela. E a gente fica tomando conta dos meninos, né? Vou falar aqui a linguagem do dia a dia. Então, tomando conta dos meninos. Eu fui olhar e falei, imaginei alguma coisa e perguntei a ela. O que foi, minha filha? Tá tudo bem? E ela disse assim, tá, professor. Eu falei, por que você tá chorando? Posso saber? Não fui invasivo, mas disse, posso saber? Não, professor, é porque eu nunca saí de Itabuna. É a primeira vez. Se não fosse a escola, eu não sei quando sairia. Então, você imagina o impacto para essa menina que estava saindo de Itabuna com direção, acho que não me engano era Olivença, uma aula de oceanografia. Você imagina para essa molecada que está indo para um centro, para ter contato com a potência desse tipo de evento. Então, de fato, você que nos acompanha, se não tem ainda onde contribuir, ou se já tem e quer contribuir um pouco mais para fortalecimento das ações culturais, Perifa Analista, pesquisa aí, já a Rick vai reforçar as redes sociais e você vai ter condições de se aproximar desse projeto bacana que está acontecendo aqui, gente, do lado da gente, e tem gente trazendo recurso de fora e pouca gente daqui olhando para esse projeto. É importante reiterar isso, porque eu sempre digo que o Perifa tem muitas histórias de primeira vez. A gente tem jovem que foi a primeira vez em Salvador, que é tão perto da gente, mas aí a gente entende que é tão distante ainda também de muitos desses jovens. Através do Perifa, tem outros jovens que saíram do estado pela primeira vez também através do Perifa. A gente tem artistas aí que também tá tendo essa possibilidade de participar de eventos culturais e artísticos em outros estados, ou até mesmo em Salvador, com o apoio do Perifa. Então, assim,
o Perifa também conta essa história, sabe? Das primeiras vezes de quem está saindo do seu estado, da sua cidade, para acessar esse evento cultural, para assistir o artista que tanto queria ver, artistas internacionais também, né? Porque não chegam até aqui, artistas nacionais e internacionais principalmente. Então a gente também tem muitas dessas histórias da primeira vez. Maravilha. Tem mais imagem? E aí, Centro de Cultura Danias Filho, essa galera? Aí foi o projeto Nossas Telas, que foi um projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, de incentivo. O Nossas Telas, ele tem foco em capacitar jovens pretos e periféricos na produção de conteúdo audiovisual para as redes sociais. Então a gente teve a oficina de fotografia, a gente teve a oficina de narrativas digitais, a gente teve a oficina de edição de vídeo, de áudio, de gravação de vídeo com celular e de marketing também. Para esses jovens daqui da região, da cidade, e jovens de diferentes áreas. Tem gente da música, tem gente do audiovisual, tem gente de projetos sociais. Então, assim, para de fato fomentar essa presença online desses jovens e dessas jovens. Maravilha. Rick, me conta uma coisa. Quais são os projetos que você está preparando? Quais são as próximas saídas com essa galera para festivais, eventos, shows? Tem uma foto que nós vamos mostrar ainda, que é você aí no Brasil, né? Mas queria entender um pouco desse processo de construção, de planejamento das ações. Sim. Então, o planejamento assim, é muito da demanda também do que os jovens querem ir e acessar, para a gente entender como pode funcionar. Por exemplo, a gente está com uma parceria com a 30E, que é uma produtora que está fazendo os shows de encerramento da turnê de encerramento de São Gilberto Gil. Então a gente já foi a um show em Salvador e a gente está negociando para ir nos próximos shows. O próximo show vai ser em São Paulo, que a gente vai estar presente. Tem outros festivais também ao longo do ano que acontecem no Brasil, principalmente no Sudeste. Até isso também é importante falar, o quanto de festivais que não acontecem no Nordeste, porque a gente às vezes mostra muita gente indo para o Sudeste, mas é onde tem uma concentração maior de eventos culturais e artísticos, principalmente de festivais. A gente também quer fazer o nosso festival, e aí tá a nossa grande batalha e a nossa grande perspectiva é fazer o nosso festival do Perifa aqui na região, trazer artistas de fora, mas também fomentar esses artistas daqui da região. Então, assim, o nosso planejamento é isso, continuar acessando esses espaços de arte e cultura. A gente também, por exemplo, teve presente ano passado no Perifacon, que é um evento de cultura nerd e geek em São Paulo. Alguns artistas daqui de Itabuna e Ilhéus foram para conhecer o espaço. Esse ano esses artistas eles foram convidados para expor suas artes nesse espaço. A gente também vai ter uma roda de conversa no Perifa. Então a gente já está indo pela segunda vez, mas dessa vez também nesse lugar de ocupar esses espaços enquanto artistas, enquanto produtores e agentes culturais. Eu acho que é isso. O planejamento do Perifa é isso. A gente continuar acessando esses espaços e outros espaços que a gente puder, porque a gente não quer só também estar em festivais, a gente quer também expandir para que a periferia, para que a juventude preta esteja presente. Maravilha. Tem mais foto. E aí? Aí foi um evento chamado Negritude, foi o lançamento desse evento que aconteceu em São Paulo e eu fui convidado. É um evento da Globo, que foi realizado já acho que mais duas edições. E eu acho que em Salvador aconteceu ano passado também. Maravilha. Então, você que nos acompanha percebe que há uma diversificação do portfólio. Sim. Das ações sociais, formação, ocupação dos espaços e aí intercâmbio de experiências. Sim, bastante importante. Mas eu queria deixar esse adendo também, que é o quanto às vezes a gente sofre de xenofobia, isso é inegável, mas às vezes quanto é difícil adentrar em eventos, principalmente em Salvador. A gente no interior às vezes sofre muito com essa resistência dos eventos em Salvador. Eu nunca fui convidado para nenhum evento em Salvador, assim, para falar do projeto, para falar do Perifa, para falar do meu trabalho, mas eu já recebi convites e eventos em São Paulo, no Rio de Janeiro, então assim, fica... Não é nem denúncia, mas assim, fica essa questão assim, que eu gosto muito de bater na tecla, que é o quanto eu também quero estar presente na capital da Bahia, o quanto que eu quero levar a juventude preta e periférica daqui da região sul
para eventos em Salvador, para que a gente também possa falar do nosso projeto, dos nossos trabalhos que a gente desenvolve aqui na região sul. Maravilha. Gente, 30 minutos, a conversa flui, conversa boa, tanta coisa boa, tanto conteúdo, tanta informação. Então, Rick, vamos dar uma reforçada com relação às redes sociais, para as pessoas poderem acompanhar o trabalho e também possíveis parcerias se conectarem com você. Pronto, as minhas redes sociais, Rick Trindade, RICK Trindade. Lá tem alguns conteúdos que eu crio nas redes sociais, divulgação das ações também. Perifanalista, tudo junto. O Perifanalista, a gente tem o Perifanalista, que é onde a gente posta os conteúdos que a gente grava nesses eventos culturais que a gente vai. A gente tem o Perifa Social, que é onde a gente concentra as nossas ações sociais. A gente vai fazer a ação agora também de Páscoa, a segunda ação. E tem o Nossas Telas, que é um projeto que eu falei, que é um projeto que eu também quero continuar desenvolvendo, que é esse projeto de capacitação, de fomento para jovens pretos e periféricos para produzirem conteúdo para as redes sociais. Maravilha. Então, você que nos acompanha já sabe. Quiser conectar, Perifanalista, quiser conectar as ações sociais, as ações de formação, veja, tem repertório para todo tipo de colaboração. Você que é do segmento educacional, pode acessar para trabalhar numa parceria no campo da formação. Você que é do campo social, você vai para o campo da assistência, vai para o campo da doação. Você que é da conexão, você leva para agência de turismo, enfim, quem estiver nos escutando, gente, eu estou fazendo esse apelo aqui, porque é uma juventude que está fazendo mobilização em torno daquilo que há de melhor. É formação cultural, artística e a assistência social, porque também ninguém faz nada se tiver com fome, a gente sabe disso. Rick, pensando no cenário de Itabuna, no cenário das nossas políticas culturais, como é que você está vendo esse processo das leis de fomento? Como é que isso tem chegado? Você falou da Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc. Como é que está isso para quem está fazendo a coisa acontecer, de fato? Olha, eu vou ser sincero, eu particularmente acho que a gente tem uma resistência aí nesse apoio, nesse fomento a projetos sociais, projetos culturais e artísticos. E uma coisa que eu queria falar muito é isso, da importância desses apoios, porque a gente quer mais do que sobreviver, sabe? A gente às vezes enfrenta e projetos acabam sendo cancelados, as pessoas acabam desistindo de manter projetos por falta de apoio. A gente precisa de apoio, porque esses projetos eles precisam mais que só sobreviver. A gente precisa também pagar a mão de obra, porque a gente entende que às vezes é um trabalho voluntário, mas existem profissionais que a gente precisa contratar para desenvolver determinadas funções desses projetos. Eu particularmente acho que a gente está muito aquém do ideal, sabe? A minha sorte é justamente ter esse braço nas redes sociais e me conectar a pessoas fora daqui que conseguem entender a importância dos projetos que eu desenvolvo e aí conseguem apoiar, entendem a importância desse apoio. Mas aqui na região, assim, de fato, eu acho que ainda enfrento muito uma resistência. Eu não sei se é porque as pessoas não me conhecem, eu não conhecem meu trabalho direito, porque às vezes está muito focado também nas redes sociais e acaba as pessoas não consumindo, talvez. Mas ainda acho sim que há muito uma resistência nessa questão do apoio. Então a gente está sempre realizando ações, a gente está sempre realizando projetos, mas sempre naquela corda bamba sem saber, assim, sem ter uma folga de falar, não, eu vou conseguir realizar esse projeto. É sempre naquela corda bamba de falar, talvez dê para realizar, talvez não dê. A gente consegue com muito sacrifício, mas é justamente isso. É nesse lugar do sacrifício, assim, de tentar fazer com que os projetos sobrevivam. Verdade. E aí fica mais uma vez o nosso apelo. Vamos fortalecer. Você, gestor público, para além das políticas de edital, para além dos grandes eventos, pensar uma política perene, né, de manutenção e não apenas de sobrevivência, como o Rick está dizendo. Sim. É a manutenção, mas a potencialização dessas ações, desses projetos, para que nós tenhamos um cenário cultural cada vez mais pujante. Rick, eu quero te agradecer. Imagina, eu quero dizer para você que foi muito potente esse encontro e que ele seja o primeiro de muitos. Nós vamos tratar aqui de algumas parcerias, logo que acabar aqui a gravação, vamos confabular aqui algumas coisas e eu vou deixar aqui para vocês uns minutinhos, além dos 30, antes de completar os 30 minutos, para a gente passar um vídeo do Perifa, mostrando um pouco dessas ações e você vai curtir um pouco mais, mostrando o audiovisual e esse movimento do Perifanalista, que vai ficar no registro e nessa conexão telespectador, produção cultural
e você fazendo a diferença na nossa sociedade. Naquela Mesa Entrevista, você já sabe, vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI em suas multiplataformas. E é sempre feito especialmente para você.